Vê se você conseguiu entrar lá. Da geração Let's Go. Deixa eu... Agora tá? Agora tá. Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui gravando. Falamos a metade do culto já. E ninguém... Meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu ver aqui. E aí, bebê? Aqui tá dando. Mas como é que ele tá? Tá pra cima? Tá pra baixo? Como é que tá? Paz, meus amados. Boa noite, tudo bem? Ah, firmeza total. Então bora pra cima. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar de novo, que nós estávamos gravando aqui, já fazia uns 5 minutos que nós estávamos falando, achando que o negócio estava rodando e não estava. Bora pra cima. Boa noite, pessoal. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos estar falando aqui hoje sobre discipulado, amém? Tá eu e meu mano aqui, mano Nicolas. Isso aí é verdade, pessoal. Ficamos quase 5 minutos falando, achando que as pessoas estavam vendo. E não estava. Se minha filha não vem falar para mim aqui que não estava conseguindo enxergar nada, nós estávamos falando aqui até agora. É isso aí. Boa noite. Paz seja com todos. Glória a Deus. Ainda bem que deu certo. Ainda bem. Glória a Deus pela sua filha, minha princesa. Pela sua vida, minha princesa. Se não fosse você, eu estava falando à toa até agora. Amém. Glória a Deus. Pessoal, tá hoje aqui eu e meu gatão aqui. Não, gatão? Glória a Deus. O que acontece? Mano Mazinho tá dodói, tá doente. Essa semana ele deu uma piorada. E o que aconteceu? Ele foi no hospital, fez uma bateria de exames e foi detectado que ele está com pneumonia bacteriana. E aí está tomando os antibióticos, está tomando remédio, está de repouso. E aí tá eu e o mano Nicolas aqui. Amém? Glória a Deus. Hoje não tem louvor, porque a gente não sabe cantar. E aí o que acontece? Mas aí vai ter um tempinho a mais para a palavra. E no final nós vamos estar orando pela vida do Mazinho. Vamos estar orando também por algumas pessoas aqui, em especial os familiares do Robson. Para quem não conhece o Robson, é um rapaz aqui da nossa região, ele acabou falecendo. E nós vamos estar orando pelos familiares, amém? E se você aí tiver algum pedido de oração, deixa ele aí, escreve ele aí, porque aí se a gente não conseguir ler, porque eu sou cegueta, você consegue ler daquele? Não, então é outro cegueta também. Aí o que acontece? Depois a gente vai estar vendo todas as mensagens e aí a gente vai estar orando por vocês. Se não for na live, você pode ter certeza que aqui no meu secreto com Deus eu vou estar orando por cada um pedido aí. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Outra coisa. Se você puder, compartilhe essa live aí. Marca seus amigos. Em nome de Jesus. Coloca aí o nome da pessoa que você quer abençoar. Hoje a gente vai estar falando sobre discipulado. É um tema que todo mundo sabe que tem que fazer, mas poucas pessoas fazem. Por quê? Porque não tem costume, porque é questão de cultura, porque as igrejas que sabem que tem que fazer o discipulado e não fazem o discipulado, famílias que sabem que tem que fazer o discipulado dentro da sua casa e não fazem o discipulado dentro da sua casa. Por quê? Vamos falar um pouco sobre essa questão do discipulado aí. Amém? Então bora pra cima. Ora aí, negão. Senhor meu Deus, abençoe a live de Deus, Senhor meu Deus, faça que não aconteça mais nada com a live, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que não aconteça nada com a internet, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que não fique travando, Senhor meu Deus. Sim, Deus amado, em nome de Jesus. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, faça que todo mundo que esteja assistindo a live, Senhor meu Deus, seja tocado pelo Espírito Santo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que com essa live, um monte de gente
gente possa voltar ao caminho de Deus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Vamos lá, pega as suas Bíblias aí. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. No capítulo 22, no versículo 6. Provérbios 22, 6. Eu já falei aqui em algumas lives que esse versículo foi o primeiro versículo que eu gravei na minha mente. E depois eu conto como é que eu gravei esse versículo. Amém? Então vamos lá, sem demoras, Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. Glória a Deus. Eduque a criança. Ensina teu filho no caminho que se deve andar, e depois de grande ele não se desviará. Glória a Deus. Discipulado. O que é discipulado? Muitas pessoas elas têm a tendência de confundir discipulado com ensino e discipulado também com comunhão. Muitas pessoas acham que discipulado é só simplesmente você ensinar algo para alguém, ou é só simplesmente você conviver com aquilo. Mas na verdade o discipulado eles são as duas coisas junto. Não adianta só você ensinar. Se você ensinar sem ter comunhão, fica seco. E se você só tiver comunhão sem propósito de ensino, fica só oba-oba. Então tem que ser as duas coisas juntas. Discipulado é comunhão mais ensino. Não adianta a gente ir para a igreja só na escola bíblica, só na escola dominical, achando que é um discipulado, que não é. Não adianta também a gente também participar das festinhas, das comunhões que a gente tem na igreja, ou até na nossa casa, que também não é discipulado. Discipulado é as duas coisas juntas, elas têm que andar juntas, comunhão e ensino. Amém? Mas por que, Jefferson? Todo mundo fala desse papo de discipulado, todo mundo conversa sobre discipulado, as igrejas estão cansadas de falar de discipulado, mas é uma coisa muito difícil de se colocar, de colocar essa cultura. Realmente, discipulado ele tem que ter uma cultura, tem que ser algo já incutido dentro da igreja, tem que ser algo assim que tem que ser natural dentro da igreja. Não pode ser uma coisa que venha a ser forçada, mas logicamente tem que começar. É logicamente que quando a igreja ela quer inserir essa cultura, logicamente vai começando a ser assim, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, vai ter, parece que é algo novo, muitas vezes vai ter aquela questão de, mas é uma coisa difícil, mas é uma coisa que as pessoas não estão querendo, vai ser, porque lógico, exige disciplina, o discipulado ele exige disciplina, tanto do discipulador quanto do discípulo também, mas é algo que conforme a igreja for fazendo, acaba virando um hábito da própria igreja e acaba virando uma cultura daquela igreja. O discipulado ele também serve para a formação de novos líderes. Uma igreja que não forma nova liderança, ela está fadada a fechar. Imagina uma igreja que ela não consegue ganhar jovens e não consegue formar líderes. Essa igreja, se ela não conseguir entender qual é a situação real dela, de fato, em poucos anos ela fecha. Por quê? Porque ela não vai conseguir formar novos líderes, ela não vai conseguir ganhar jovens e ela não vai conseguir formar novos líderes. Logo, a membresia vai ficando envelhecida e chega uma hora que a própria membresia não vai ter mais força para evangelizar, a própria membresia não vai ter força para tomar as direções, porque a Bíblia fala que a força está onde? No jovem. Amém? Mas por que a Bíblia fala tanto de discipulado? A Bíblia, toda hora você vê sobre discipulado. A gente não vai pegar um texto específico sobre discipulado, mas você vai ver que a Bíblia quase todo momento ela está falando sobre discipulado. Jesus falava, discipulou os discípulos. Mas como é que era essa cultura do discipulado? É só na época de Cristo? Não, ela já vinha na época do Antigo Testamento. A gente vê que
Elias, ele tinha uma escola. E nessa escola, depois quando Elias foi levado, foi arrebatado, foi arrebatado ao céu, Eliseu ficou no lugar dele. Eliseu ficou no lugar tomando conta da escola de profetas que tinha no Antigo Testamento. Mas ela não era uma escola como a gente imagina hoje. Não é na cultura judaica, o ensino ele é totalmente diferente da visão ocidental que a gente tem. O ensino é totalmente diferente de você achar que é só simplesmente você dar alguma coisa para alguém, ó, lê isso daí, estude isso aí, escreve isso daí, depois você me entrega o trabalho. É totalmente diferente disso. Tanto que a gente vê Eliseu, uma vez, ele indo com... A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, numa passagem, que eles foram em algum lugar, aí os alunos chamaram Eliseu para ir junto, Eliseu foi junto, e aí chegou lá, um deles estava cortando, acho que era uma árvore e tal, aí saiu o machado, saiu do cabo dele, caiu dentro do rio, o cara ficou preocupado, porque, se eu não me engano, o machado não era do cara, e Eliseu fez um milagre ali, fez o ferro o machado boiar. Mas você vê que ali, não era só, ele estava junto com os alunos dele, ele estava vivenciando com os alunos dele, ele estava tendo comunhão com os alunos dele, e ele também dava ali para que os alunos dele pudessem ver na vida dele aquilo que ele estava ensinando. Então o discipulado já era uma cultura do Antigo Testamento e também passou a ser uma cultura do Novo Testamento. Quando você vê Jesus com os discípulos, se tem um estudo que fala que Jesus ele veio para a Terra, chegou aqui na Terra, ficou na Terra, nasceu, ficou até os 30 anos, pouco se sabe sobre Jesus, a Bíblia fala muito pouco sobre Jesus, fala um pouco sobre o nascimento dele, sobre Maria, José e tal. Depois tem aquela passagem que quando Jesus estava com 12 anos, que José e Maria acabou se perdendo dele, e ele depois encontra ele dentro do templo conversando com os mestres ali. Pouca coisa se fala de Jesus até os 30 anos dele. Aí o ministério de Jesus realmente começou dos 30 anos para frente. E os 3 anos ali, dos 30 aos 33. Só que esse período de 3 anos, que ele ficou dos 30 aos 33, se tem um estudo que fala que Jesus passou 73% desse tempo, dos 3 anos, com os discípulos. E só 27% com a multidão. O que isso quer dizer? Então, quando você vê quando Jesus ele subiu aos céus, quem fez a diferença foram os discípulos, não foi a multidão. Mas por quê? Mas porque Jesus ele teve uma cultura de discipulado para aquelas pessoas. Jesus não era à toa que ele era chamado mestre, não era à toa que ele era chamado rabi, e não era à toa que ele convocou aquelas pessoas, ele treinou aquelas pessoas, ele viveu com aquelas pessoas, ele teve comunhão, ele ensinou, ele teve vida na vida com aquelas pessoas, e quando ele subiu aos céus, foram aquelas pessoas que fizeram a diferença aqui na terra, levando o cristianismo até os nossos dias de hoje. Mas Jefferson, como é que a gente faz então o discipulado? Como é que se tem uma vida de discipulado? Eu falo por experiência própria. Eu fui líder de jovens, e uma das características que quando eu era líder de jovens, acontecia o seguinte: a igreja que eu frequentava, ela tinha poucos jovens. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho evangelístico. E aí o que acontecia? Eu fazia trabalhos que chamassem a atenção do jovem. Então eu fazia fazia luau, eu pregava na pista de skate, eu pregava na frente da faculdade, eu pregava nas praças. E aí o que aconteceu? O culto que eu fazia era um culto muito diferenciado. Eu chamei um DJ, ele remixava as músicas cristãs, tinha jogo de fumaça, tinha jogo de luz, só que era palavra a palavra. Quando a gente ia pregar, era palavra mesmo que era pregado. Tanto que tinha muito moleque que chegava lá pensando em oba-oba e saía lá com a camiseta lavada de choro. E aí o que aconteceu? Começou a vir muita gente por causa desse trabalho evangelístico. Logo, qual foi a outra questão que aconteceu? Eu comecei a ter muito jovem para cuidar e tinha pouco líder. Eu não tinha uma equipe que pudesse me ajudar para poder me ajudar a cuidar desses outros jovens.
E foi aí que eu comecei a entender a cultura que eu tinha que discipulá-los. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a entrar orando para Deus, pedindo para Deus, buscando para Deus e pedindo para que Deus me mostrasse, eu conseguisse ver além do que os meus olhos viam. Porque como tinha muito novo convertido, eu não podia só olhar o que eles estavam fazendo no momento, mas olhar características que eu fiz e falar assim, não, realmente esse daqui ele tem um potencial gigantesco para crescer. E investir tempo. Então, eu tinha que ter muito tempo com eles. Muito tempo com eles. Mas foi um período da minha vida que Deus preparou para eu fazer isso. Foi um período da minha vida, eu fiquei 5 anos lá na Baixada como missionário. 5 anos eu não tinha um trabalho efetivo, eu sou aposentado. E 5 anos eu vivi ali intensamente na obra. E dentro desses 5 anos eu pude exercer essa cultura de discipulado. Tanto que muitos deles hoje são líderes de célula, líderes de casais. Tem alguns que tocam até, participam de movimento de rua, como eu faço Fora da Caixa aqui. Teve uns até que se tornaram líderes de jovens, né? Foram para outras igrejas e se tornaram líderes de jovens. Enfim. Mas como é que começou tudo isso? Primeira coisa, o que eu entendi, quando eu comecei a perceber que eu tinha que ter uma cultura de discipulado com eles, o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a estudar. Eu tive que buscar conhecimento. Conhecimento bíblico, para não falar nada que fosse contra a palavra de Deus, que fosse contra o nome de Deus, para não ser simplesmente só um oba-oba. Então eu comecei a estudar muito. Ler muita Bíblia, muito Bíblia e livros que me ajudassem com temas para jovens. Então eu comecei a ler muito, fui buscar muito conhecimento. Fui buscar conhecimento, assim, eu lia, foi uma época da minha vida assim que eu lia muito. Eu lia, sei lá, 24 a 25 livros por ano, fora a Bíblia, e fora palestra, e fora congresso, e fora pregação, e fora podcast, e buscando conhecimento, conhecimento sobre o que os jovens gostavam, o que eles faziam, que tipo de música que eles ouviam, qual era o lugar que eles gostavam de frequentar, o que aquela geração era, porque imagina na época eu estava com 35 anos, já casado com 2 filhos, já não era um jovem, e cuidando de jovem. E eu até cheguei a perguntar para Deus, grava essa frase, Senhor, por que o Senhor me colocou, um homem de 35 anos, para cuidar de jovem? Por que o Senhor me colocou um homem com 35 anos, já casado, podendo fazer outras coisas para cuidar de jovens? E Deus falou para mim assim, no fundo do meu coração, que eu estou falando isso para você, Deus falou para mim assim, só um homem pode fazer um jovem se tornar um homem. Só um homem pode se colocar para se colocar como exemplo para um jovem em todos os âmbitos, de casamento, de criação de filhos, de comportamento, de trabalho, de tudo. Então eu buscava muito esse conhecimento e buscava muito entender a forma que o jovem pensava. A era que a gente vive, a era da tecnologia, a era das redes sociais, a era dos nativos digitais. Então eu tinha que entender a cabeça deles, como é que eles pensavam, como é que eles raciocinavam, como é que eles entendiam as coisas, para eu saber como aplicar a Bíblia na cabeça desses jovens. Então eu tive que buscar muito conhecimento, muito conhecimento, porque onde é que você vai levar? Você só consegue levar alguém, ensinar algo para alguém, se você tem autoridade para falar aquilo. Não adianta, pensa assim, é lógico, eu já fui jovem, e a minha juventude ela também foi bem, eu era bem assim, graças a Deus eu nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com nada ilícito, nada disso, mas eu era muito baladeiro, eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de zoar, eu gostava de viver minha vida bem intensa. Então o que acontece? Isso também foi uma característica, e até hoje a minha vida é um pouco assim, quando eu pego para fazer algo, eu sou intenso naquilo que eu faço. Então, buscando esse conhecimento, e
colocando a minha experiência também de vida, foi uma das coisas assim, que me ajudou muito para fazer o discipulado. E outra coisa, saber se comunicar. Não adianta você ter um monte de informação, saber um monte de coisa se você não saber falar a língua dos caras. Aqui mesmo, uma vez aconteceu uma coisa aqui no Fora da Caixa, aqui embaixo, aqui, né? Que a praça que eu prego no Fora da Caixa é aqui na vila mesmo onde eu moro. E aconteceu uma coisa assim, ó, tinha um cara que ele estava querendo levar um pessoal para a igreja já fazia um tempo. Só que a igreja dele é uma igreja conservadora, tradicional, com aquele crentez, né? Sabe aquele crentez? Glória a Deus, aleluia, vaso, misericórdia, desse jeito. E aí o que aconteceu? Esse camarada, ele não conseguia levar as pessoas, ele tinha um grupo de pessoas que ele queria levar para a igreja e ele não estava conseguindo. Porque ele não percebia que o próprio jeito dele afastava as pessoas. Ele sabia o que ele tinha que falar, ele é um conhecedor da palavra, pregador da palavra, mas ele não conseguia comunicar, porque toda vez que ele abria a boca para comunicar, ele tentava falar com os caras de fora como se ele estivesse falando com os caras dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Eu cheguei nele e falei assim, ó, leva esses caras lá na praça. E aí quando os caras estavam lá na praça, eu comecei a pregar. E eu comecei a pregar na linguagem dos caras. Daqui a pouco os caras, quando acabou o culto, quem quer aceitar Jesus aqui? Os caras levantou a mão. Aí foi o cara ficou impressionado, abraçou os caras, aí foi aquela choradeira entre eles. E depois quando eles foram embora, ele perguntou para os caras, poxa vida, o que aconteceu? Aí os caras que levou, os caras falaram para ele assim, nós entendemos tudo que ele falou. Eu falei, conseguimos entender tudinho que o cara falou. Então você, além de ter conhecimento, você tem que saber se comunicar. Você tem que ter sabedoria para comunicar. E você tem que entender o seguinte, quando você vai, voltando para o discipulado, quando você vai fazer o discipulado, você tem que entender o seguinte, o seu comportamento vai falar mais do que as suas palavras. Você pode ter um conhecimento muito forte, você pode estudar gerações, você pode estudar a tendência, você pode estudar redes sociais, você pode ter um conhecimento muito vasto disso. Você pode tentar estudar como falar, a forma de falar, o tempo de falar, saber falar com geração. É diferente eu chegar para trocar uma ideia com a minha mãe, imagina que eu vou discipular minha mãe. Vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Tem uma senhora que está morando na minha casa e vira e mexe quando eu sento com ela para a gente conversar, ela está morando lá em casa e o que acontece? Ela assiste a novela, a Gênesis aí, e aí o que acontece? E aí ela vai ler na Bíblia. E aí quando ela lê na Bíblia, ela pega e depois ela vem tirar as dúvidas dela comigo. Ela vem perguntar algumas coisas da Bíblia. Então é diferente a forma que eu converso com ela da forma que eu vou conversar com meu filho. A forma de explicar as coisas para ela acaba sendo diferente. Então o que acontece? Por mais que você tenha esse entendimento de saber com quem falar, como falar, quando falar, onde falar, por que falar, com que geração falar, mas você tem que ter um entendimento assim do seguinte, ó, o que mais fala é o seu comportamento. O comportamento ele vai falar mais do que qualquer coisa. O comportamento é quando você aprende a se colocar como exemplo. Logicamente, nós não somos perfeitos. Não existe ser perfeito, foi Cristo. Nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Mas quando você quer discipular alguém, você tem que entender que você vai ser referência para aquela pessoa. E aquela pessoa vai observar tudo o que você faz. Ela vai ver se o que você fala se condiz com o que você faz. E ela vai às vezes olhar que a sua pregação vai ser muito mais no seu comportamento do que simplesmente naquilo que você fala. E é uma coisa bem diferente assim, ó. Tem um outro jovem que eu estou discipulando agora, que é o meu genro, ele deve estar assistindo aí. O que acontece? Meu genro está passando um período da vida dele grande agora comigo. Nós subimos para o ABC aqui na segunda-feira e nós só voltamos para casa no sábado. Ou seja, ele fica comigo muito tempo. Ele fica comigo da segunda-feira até a sexta-feira. Ou ele fica comigo da segunda-feira até o sábado. E aí, além de eu estar ensinando uma profissão para ele, o que acontece? Eu também estou ensinando valores da vida.
como o homem se comporta, como o homem se comporta em relação à esposa, aos filhos, o relacionamento com os filhos, a responsabilidade no lar, a entender o que é maturidade, o que é você pegar e quando o homem ele não faz simplesmente o que ele quer, ele faz aquilo que ele necessita fazer, que um homem ele é um servo, ele é um líder da casa dele, mas ele é um líder servo, ele está ali para servir e não servir naquilo que as pessoas querem, mas naquilo que as pessoas precisam. Então a gente vai conversando muito essas coisas. Eu converso muito com ele sobre situações, a hora de falar, a hora de calar. Eu mostro para ele exemplos do dia a dia, quando a gente está em algum lugar junto, e eu mostro algumas situações do dia a dia, eu uso muito exemplo do cotidiano para estar mostrando para ele. E aí aconteceu uma coisa bem diferente. Ele conversando com a minha filha, ele falou uma frase para minha filha que normalmente eu falo. E minha filha me falou. E ali eu comecei a perceber que realmente eu estava discipulando ele. Quando ele começou a pegar características minhas e começou a tomar para a vida dele. E eu vou falar uma coisa, se você estiver assistindo aí, meninão, é uma honra discipular você. Eu falo isso com toda a convicção. Você já é e vai se tornar um grande homem de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Absoluta. Quando Deus colocou você na minha vida, Ele não colocou eu para ser não só o seu sogro, colocou eu para ser o seu tutor, o seu pai, o seu exemplo, o seu espelho, tudo. E eu tenho certeza que você vai ser um grande pai para os meus netos, em nome de Jesus. Amém? Então, você tem que entender isso. Você tem que entender que você tem que ter conhecimento, mas você tem que saber comunicar. Mas você tem que saber que dentro da comunicação, por mais que você fale, é o seu exemplo que vai falar. É o seu exemplo que vai falar muito para a pessoa. Outra coisa, a gente já falou de conhecimento, a gente já falou de comunicação. E aí, uma coisa que vocês perceberam com o meu genro é o tempo. Eu vou mostrar uma coisa agora com os meus filhos. Os meus filhos, hoje a gente está numa fase que eles ficam a semana lá na Baixada e a gente se vê mais de final de semana, por causa do meu trabalho. Mas os meus filhos também viveram essa época dos 5 anos que eu fiquei como missionário. Eu acordava com eles e dormia com eles. Eles viam muitas coisas na minha vida. E aí o que acontece? Aconteceu uma coisa também que minha esposa ela me contou um dia, que eu não sei o que ela estava conversando lá com eles lá, eu não lembro quando foi a conversa, mas eu lembro que foi assim, ó, que a minha esposa chegou e falou para um deles aqui, ó, vocês são assim porque vocês passaram a vida inteira o seu pai falando, a vida inteira de vocês, o seu pai falando isso para vocês. Então é por isso que vocês são assim. E foi uma coisa boa. Eu lembro que ela falou para mim, foi uma coisa boa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Mas para isso tem que exigir tempo. O meu filho, para mim é uma honra ver ele aqui orando com a gente. Mas não foi à toa. Ele viu muitas e muitas vezes. Ele viu muitas e muitas vezes eu e a mãe orando. Ele teve tempo com a gente para ver isso. Ele acordou, quantas vezes ele acordou de manhã e eu estava onde lá em casa? Orando, na mesa, com a mesa cheia de livro, lendo. Então, o tempo para você andar junto é necessário. Como eu falei, Jesus andou, o tempo que Cristo teve na terra, foi os 3 anos, 73% foi com os discípulos. E aí o que eu acho estranho, agora vamos puxar isso que eu estou mostrando numa cultura, tentando mostrar numa cultura de igreja. Que a pessoa que ela quer ser um discipulador, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que saber se comunicar e ela tem que ter tempo com o discípulo dela. E aí o que acontece? Isso vai exigir esforço, porque a maior coisa que você pode dar para alguém não é dinheiro, a maior coisa que você pode dar para alguém é o seu tempo com aquela pessoa.
A maior coisa, grava isso que eu estou te falando. A maior coisa que você pode dar para alguém é o seu tempo. Porque o tempo ele está aqui e depois ele não volta mais. Acabou. Dinheiro você perde, você recupera. Tempo não. Foi, passou, já é. Então se você está com tempo com aquela pessoa, é porque você está mostrando que você se importa com aquela pessoa. Quando você está com tempo com aquela pessoa, você está mostrando que você se preocupa com ela. Que você quer o crescimento dela. Então, agora, existem igrejas que elas querem pegar um cara acabou de chegar na igreja, só porque o cara fala bem, porque o cara prega bem, porque é natural, porque é um dom. E aí o que acontece? Já coloca o cara para liderar. Não dá tempo do cara, não dá um tempo de andar com o cara, não dá um tempo de entender como é o caráter do cara, não dá tempo do cara absorver da sua vida os valores que você quer transmitir para ele. E outra coisa, agora vamos colocar para dentro de casa. Muitos pais oram pelos seus filhos, pedindo algo para o seu filho, pedindo para Deus. Deus, eu quero que meu filho seja isso. Deus, eu quero que meu filho seja aquilo. Mas ele mesmo não investe tempo dele com o filho dele. E aí o que acontece? Não investe o tempo do filho dele lendo uma Bíblia com o filho, assistindo um filme com o filho, ou até tirando um lazer com o filho, brincando com o filho também. E aí o que acontece? Depois quer que o filho seja o crente dos crentes, quer que os filhos sejam super crentes. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo, qual é o cara mais... A Bíblia fala, logicamente, Jesus é o top dos tops. Nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando agora de pessoas na Bíblia. E aí qual é o cara quando a Bíblia fala assim que o cara foi o cara mais sábio? Foi Salomão. E a gente sabe que lá na Bíblia, que ele pediu sabedoria para Deus. Quando Deus chegou nele e falou para ele assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí ele pediu sabedoria para Deus. Ele falou, Senhor, me dê sabedoria, porque o teu povo é um povo muito numeroso. E eu não sei, eu não vou saber tomar conta dele. Aí Deus se agradou tanto daquele pedido dele, que o que aconteceu? Deus, além de tornar ele o homem mais sábio da terra, ainda deu muito dinheiro, muita riqueza e muitas outras coisas para ele. Só que quando você pega no livro de Provérbios, a Bíblia, pela tradição, Salomão que escreveu o livro de Provérbios. E quando você pega no livro de Provérbios, você vai ver algumas passagens assim, ó, quando eu era pequeno, filho do meu pai e da minha mãe, o meu pai sentava comigo e me ensinava, e aí você vai ver um discorrer num discurso sobre sabedoria. Quem era aquele pai? Era Davi ensinando a Salomão sobre sabedoria. Salomão passou grande parte da vida dele escutando o pai falando sobre sabedoria. Busca sabedoria, busca sabedoria, busca sabedoria, busca sabedoria. E aí o que aconteceu? Outra coisa também que Salomão viu no pai. Davi, quando teve o caso do censo, que Deus falou para Davi não fazer o censo, e Davi teimou e foi lá fez o censo, que era a contagem do exército, e Deus se irritou com aquilo, e Deus mandou uma praga no meio do povo, e aí Davi, chega uma hora que ele vai oferecer um sacrifício para Deus, aí a Bíblia até fala que ele chegou num campo lá, e o cara queria dar o campo de graça para ele, ele chegou e falou para ele assim, ó, eu não vou oferecer algo para o meu Deus que não me valha nada. E foi lá e comprou a terra toda do cara para fazer o sacrifício naquela terra. Aí quando você chega lá em Salomão, antes de ele ter esse momento com Deus, e Deus falou para ele, pede o que você quer, Salomão tinha oferecido 1000 cabeças de gado. Mas não era qualquer gado não, era esses gado top aí mesmo. Ou seja, ele viu quem fazendo isso daí? Ele viu o pai dele fazendo isso. A Bíblia não fala em nenhum momento que Davi chega nele assim, você tem que oferecer isso para Deus. Mas Salomão viu Davi fazendo isso. Então é lógico que quando ele chegou lá e ele ofereceu aquelas 1000 cabeças de gado, ele estava oferecendo o melhor dele para Deus. Não estou falando aqui de dinheiro. Estou falando de você fazer as coisas para Deus com excelência. E Salomão viu isso na vida de Davi. Tanto que quando a Bíblia também fala
que Davi queria fazer o templo e Deus não permitiu porque as mãos de Davi eram sujas de sangue, porque Davi era guerreiro. E Deus falou que quem ia construir o templo era Salomão. Só que Davi, o que ele fez? Ele aceitou que Salomão fizesse o templo, mas Davi preparou todo o recurso do melhor para Deus, para se fazer o templo. Separou todo o recurso do melhor. Ou seja, Salomão ele viu uma vida do pai falando sobre sabedoria e sobre fazer o melhor para Deus, sobre fazer as coisas com excelência. É logicamente, quando Deus falou com ele, ele pediu sabedoria. E é logicamente que a gente vê, quando ele ofereceu aquele grande sacrifício, foi porque viu o pai fazendo aquilo direto. E por quê? Porque ele passava tempo com o pai. Então, quando você quer, não adianta você exigir algo do seu filho se você não se coloca como exemplo para o seu filho e se você não passa tempo com o seu filho. Não adianta você exigir do seu discípulo algo que se você não tem tempo com ele e se você não se coloca como exemplo para ele. Então nós já falamos de 3 coisas: conhecimento, comunicação e passar tempo. Tempo com qualidade. Não é só simplesmente chegar um dia lá na igreja, lá na escola bíblica lá e achar que aquilo é discipulado, porque não é. Caráter, as pessoas têm que ter vida na vida. É como o pessoal da igreja One fala, vida na vida. O discipulador e discípulo eles têm que ter vida em comunhão, em conjunto, de uma forma que o discípulo veja na vida do discipulador tudo aquilo que ele fala, todos os princípios dele, ele vai ver nos pequenos detalhes. Eu vou contar para vocês uma característica. Tem um rapaz que eu discipulei ele uns anos da minha vida, e uma vez eu era assim, ó, como é que eu discipulava. Eu pegava conversava sobre várias coisas, ensinando ali. Às vezes a minha casa lá na Baixada tem uma piscina. Às vezes eu levava um monte de moleque lá para limpar a piscina comigo. E ali, quando eles menos esperavam, eu ficava com um ou outro ali, uns limpando a piscina e eu discipulando outros. Aí depois trocava. Às vezes eu entrava para dentro da água e ficava lá dentro da água junto com eles limpando a piscina. Ficava aquele caldo verde lascado e nós tudo lá dentro da piscina limpando aquela piscina. Faltava nós sair de lá dentro tudo verde. Mas ali era horas que a gente estava ali junto e eu conversando com eles. E aí o que acontecia? Eu tinha tempo com eles e eu também tinha o costume de pegar livros e entregava os livros para ele. Falava assim, ó, você vai ler tal livro para mim. E aí o moleque lá ia lia aquele livro e ele tinha que me entregar um relatório. Só que quando ele pensava que quando ele entregava ele falava, quanto tempo eu tenho para ler esse livro? Eu falava, 30 dias, 2 meses, dependendo do livro. E aí depois o moleque escrevia um relatório para mim. E aí ele tinha que... E eu era chato, eu falei assim, eu me ligava se o moleque pegava o relatório da internet ou não, porque já aconteceu de uns lá que eu mandava fazer e quando eu menos esperava ele pegava uma cópia da internet. Mas esse que eu vou falar, não, ele não era assim, ele era no duro. Ele pegava lá, sentava na minha mesa, comia comigo, muitas vezes dormia em casa, eu ensinava para ele constantemente, passamos tempo junto um com o outro, choramos junto um com o outro. E aí eu lembro uma vez que eu achei assim, foi uma das coisas mais... Eu não vou falar isso para me gabar, mas eu vou falar, mas é algo assim que me dá imenso prazer falar isso. Eu entreguei um livro para essa pessoa, e o livro até hoje eu lembro quem era aquele livro que era. Era As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E eu entreguei esse livro para esse menino, e ele leu o livro, depois ele me entregou um relatório e tal. E um dia, quando ele menos esperou, e eu era assim, quando ele menos esperou, ele veio para minha casa, nós fizemos um churrasco lá e tá sentado na mesa comigo. Aí do nada eu falava assim, eu falava quando eles menos esperavam. Explica para mim o que você entendeu do livro aí. Eu não marcava reunião com eles para eles explicar o livro para mim, porque eu já sabia que eles iam se preparar. Então no cotidiano nosso, a gente conversando com ele menos esperar, explica para mim o que você leu lá. E aí ele tinha que explicar. E aí o moleque começou a explicar o livro pra mim, tá, beleza. Aí quando ele chegou e falou uma coisa assim, ó, Jeff, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. 80% desse livro eu vejo na sua vida. Aquilo ali me marcou demais, olha. Aquilo ali me marcou de uma forma que eu imaginei assim, caramba, meu, isso daí, eu falei assim, tô no caminho certo. E esse rapaz hoje, quando eu conheci ele tinha 15 anos de idade. Hoje ele já deve estar aí com seus 22 anos, casado.
pai de família, liderando na igreja, um excelente evangelista. E o nome dele é Lucas Martinez. Se você está assistindo aí, queridão, nós temos história junto, hein? Em nome de Jesus. Os meus filhos, isso aqui, ó, eu já, uma vez na escola, ele estava na escola e ele começou a querer ganhar um moleque lá para Jesus. E ele começou a ter vida na vida do moleque. Ele pediu para levar o moleque em casa. E eu fiquei até meio assim, né? Fiquei meio assim na hora. Eu falei assim, cara, mas eu trago tanta gente em casa agora que ele está querendo dar os primeiros passos dele, não vou deixar. Aí eu falei, pode trazer. Aí o moleque começou a frequentar lá em casa. Só que eu não abria a boca para falar um A pro moleque. Não falava nada. Só falava assim, e aí, cara, beleza? Tal, como é que você tá? Beleza? Tal, mas o moleque era a responsabilidade dele aqui. Aí um dia, quando menos espera, a diretora da escola me chama lá na escola. Seu Jefferson, tem como você vir aqui que eu quero conversar uma coisa com o senhor? Eu falei, meu Deus do céu, o que o Nicolas fez na escola? Aí vai eu lá. Você foi comigo nesse dia, Eliane? Eu acho que sim. Foi, a mãe dele foi junto comigo. E aí a gente chegou lá e sentou, ela chamou a gente para ir entrar na sala da diretoria, né? Fui. Aí a gente sentou e tal, aí ela falou assim, eu queria saber o que o Nicolas está fazendo com ela. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que esses dois estão fazendo? Aí já pensei, cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, ó, eu não sei o que o Nicolas está fazendo com o Alan, mas as notas do Alan melhoraram, o comportamento do Alan melhorou. Aí falou assim, eu não sei o que o Nicolas está fazendo com o Alan, mas eu quero que ele continue, porque ele o Alan está se tornando uma pessoa melhor para o Nicolas. Aquilo ali foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo. Eu saber que o que eu estava ensinando para o meu filho estava sendo repassado. Porque no final, quando você discipula alguém, é para que aquela pessoa ela venha amadurecer de tal ponto que ela pegue outra para cuidar. E eu não esperei meu filho tão novo, né, como naquela época, já fazendo isso. Outra coisa, tempo, quer ver? Mas isso é porque ele teve tempo com a gente. Ele viu o pai fazendo isso, via a mãe fazendo isso toda hora. Hoje a maior discipuladora deles é minha esposa. Minha esposa lê a Bíblia todo dia com eles, ela ora todo dia com eles, ela conversa todo dia com eles, explica situações da Bíblia. Dificilmente hoje eu preciso pegar alguma coisa para ensinar meu filho sobre alguma coisa, porque a mãe ensina tudo. A mãe, eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, que ela todo dia ela lê e ora com meus filhos. Tem dia lá que teve uma vez que eu participei, esses dias eu fui para lá, né? E aí a gente foi orar todo mundo junto. Eu falei, nossa, daqui a pouco vai ter uma vigília aqui dentro de casa. todo mundo, começou todo mundo orando assim, quando foi ver, sei lá, demorou quanto tempo aquilo ali, Helena? Uns 10, 15 minutos, acho. Cada um, não foi? É. Porque foi bem assim, aí que eu fui ver assim, a vida de oração dos meus filhos. Então, mas isso leva tempo. Você tem que ter tempo com a pessoa. Tem que ter tempo. E a gente fala de discípulo igual. As pessoas veem a geração Let's Go. É notório que de um ano para cá a página nas redes sociais da geração Let's Go, ela cresceu muito. Cresceu muito. A geração Let's Go, ela tinha de, sei lá, 200 pessoas, ela cresceu aí agora, esses dias eu estava vendo aí, bateu 1.900 pessoas. E isso foi fruto de quem? Da minha filha. Mas eu lembro que aconteceu uma coisa bem, por assim, o poder de um pai na vida de um filho. A minha filha, ela fez um curso e o curso ensinou ela a trabalhar com redes sociais.
fazer divulgação por rede social. E aí ela começou no mundo da moda. E começou a querer fazer trabalhos para moda. E um dia, ela começou a crescer. Ela começou a crescer nas redes sociais particulares dela. E um dia eu conversando com ela, eu falei para ela assim, ó, isso tudo é lindo, isso tudo é maravilhoso, mas você já parou para pensar se isso tudo fosse para o reino? Se isso tudo fosse para Deus? E aí eu fiz uma proposta para ela começar a tomar conta das minhas redes sociais. Até porque eu não estava conseguindo ter tempo mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela faz bem melhor que eu. E aí o que acontece? Um dia ela gravou um vídeo falando sobre Deus. Uma coisinha simples, ela num balanço, balançando e fala algumas palavras de Deus ali. E muitas pessoas curtiram aquilo que ela fez. E aí o que mais tocou ela foi quando uma mulher... Foi uma mulher, Luiz? Foi uma mulher, né? Uma mulher falou para ela assim, obrigado, era justamente isso que eu precisava ouvir hoje. E ela ficou impactada com aquilo, como Deus usou a vida dela para atingir a vida de uma outra pessoa que ela nem conhecia. Mas isso foi fruto também de uma conversa. Foi fruto de um pai chegar na sua filha e falar, direcionar ela. Porque o discipulado na vida é isso. É você direcionar a pessoa para que ela também possa atingir o seu propósito, para que ela possa viver o seu propósito. Não você querer que a pessoa seja uma cópia sua, mas para que ela venha se tornar o melhor do que Deus quer na vida dela. E, por último, que é a principal de todas. Eu já falei sobre conhecimento, já falei sobre comunicação, já falei sobre você passar tempo com a pessoa, mas o principal é o amor. Grava uma frase que eu vou te falar. As pessoas só vão ouvir o que você tem para falar depois que elas verem o quanto que você se importa com elas. As pessoas, elas só vão te seguir, só vão dar ouvidos para aquilo que você fala depois delas verem o quanto que você se importa com elas. Então, muitas das pessoas que eu formei é porque eles viram que realmente eu queria o bem delas. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava trabalhando, fui trabalhar hoje e veio um jovem trabalhar comigo. E eu já conhecia ele, mas nunca tive a oportunidade de ter um tempo com ele. E aí o que aconteceu, hoje a gente teve a oportunidade, nós ficamos juntos das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E nesse tempo a gente conversei sobre muitas coisas com ele. Algumas coisas erradas que ele ia fazendo, como é que o procedimento dele estava errado diante do pai dele. Falei sobre trabalho, falei sobre como se comportar no trabalho, falei muitas coisas assim. E uma das características é porque ele é filho do cara que me emprega, ele é filho do meu patrão. E eu falei para ele assim, ó, abençoado, a Bíblia fala que tem um cara na Bíblia que chamava Abraão. E Abraão orou para Deus pedindo um filho, porque quem ia herdar tudo que Abraão tinha, se Abraão não tivesse tido um herdeiro, ia ser o empregado. E aí eu peguei e falei para ele assim, você é o filho e eu sou o empregado. Se você não tomar a sua posição de filho, vai acabar eu herdando o legado do seu pai. E aí eu comecei a conversar muitas coisas com ele. E nisso e hoje nós fizemos um trabalho muito chato. Foi um trabalho assim muito chato. Um trabalho dificílimo. Eu falei assim, nossa, se esse moleque aguentar esse tranco hoje, é porque ele ir falar para mim que quer continuar trabalhando, é porque entrou na cabeça dele mesmo. Foi um trabalho muito difícil de fazer. E chegou, quando nós terminamos hoje, ele chegou e falou para mim, só a gente vai trabalhar amanhã? Aí eu falei assim, não, acho que a gente vai trabalhar só na segunda. Aí ele falou, pô, mano, vou falar pro meu pai que eu quero começar a ficar trabalhando com você direto.
Porque às vezes você precisa, uma boa conversa pode fazer diferença. Mas ele viu aquilo porque eu falei para ele assim, eu peguei até falei para ele assim, ó, eu como empregado e você como filho, o natural fosse querer que você não viesse, porque eu ia herdar. Mas eu estou falando isso para você porque eu me importo com você. Porque não é só questão de dinheiro, é questão de você se tornar um homem, você ter uma família, você ter uma esposa, você ter filhos, você ter caráter de homem. E aquilo foi entrando na cabeça dele e os olhos dele começaram a lacrimejar. E eu falava para ele assim, eu chegar e falar para o pai dele assim, ó, vamos ser sócio. Como o pai dele já me chamou algumas vezes para ser sócio. Mas eu não me ligo nisso. Porque o mais importante era a vida de um rapaz que eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai se tornar um homem e vai dar orgulho para o pai dele ainda. Então é isso aí, meus irmãos. Discipulado é isso. É você ter que buscar o conhecimento, buscar saber se comunicar, saber investir tempo com a pessoa. Não adianta você achar que um dia na semana você vai formar alguém que você não vai, mas principalmente você mostrar amor pela pessoa, se doar por aquela pessoa, lutar por aquela pessoa, mostrar o quanto você ama ela. E às vezes você vai mostrar o quanto você ama ela, não falando o que ela quer, mas falando a verdade para ela. Mas mostrando para você, mas eu quero o seu bem. Então é isso daí. Que as nossas igrejas, as nossas famílias, uma frase para a família. Só existe, já falei isso em outras lives, mas volto a falar. Só existe ministério infantil, ministério de adolescente, ministério de jovens e ministério de mulheres, porque o homem não se torna o discipulador da casa dele. Ele joga para a escola, achando que a escola tem que ensinar valores, só que a escola só vai ensinar português, matemática. Ele joga para a igreja, como se a igreja fosse responsável para fazer o papel que é dele. É o homem que ensina a casa dele. Amém? Então, vamos ter uma vida de discipulado. Vamos aprender. Se você é pai, se torne discipulador de seus filhos. Se você é líder na igreja, aprenda a ser um discipulador. Forme o caráter de Cristo nas pessoas. Forme líderes. Não líderes para terem cargos, mas líderes de caráter, de homem, de responsabilidade, de se tornarem pessoas maduras. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando essa cultura de discipulado ela adentrar no meio do povo de Deus, verdadeiramente nós vamos conseguir falar em alto bom som: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agora, meus queridos. Glória a Deus. Senhor amado e eterno Pai, em nome de Jesus, nós continuamos em Tua presença, meu Deus. Agradeço por essa live, agradeço, meu Deus, pelas pessoas que estão aí assistindo, meu Deus, em nome de Jesus. Agradeço por todos que participaram, colocaram o coraçãozinho, que escreveram aí, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar no coração dessas pessoas, em nome de Jesus, e elas venham verdadeiramente serem transformadas. Aqueles que querem aprender, que saibam se submeter a um discipulador. Aqueles que sabem que podem ensinar, que tomem a responsabilidade de serem discipuladores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus amado, eu peço pela vida do Mazinho, meu Deus. O Mazinho essa semana, meu Pai, ficou muito doente, fez uma bateria de exames, meu Pai, foi diagnosticado com pneumonia, meu Deus. Mas eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então eu te peço, meu Pai, derrama do Teu bálsamo sobre a vida do meu amigo, derrama da Tua cura, derrama do Teu poder, derrama do Teu milagre, derrama da Tua unção, meu Pai, em nome de Jesus. Vem sobre o físico dele, meu Deus, em nome de Jesus. Vem tirando toda a dor no peito, meu Pai, todo o mal-estar, toda a febre, meu Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Deus amado, que venha a ser isso aí, venha a ser um testemunho, meu Pai, em nome de Jesus, que logo, logo ele possa estar aqui conosco, meu Pai, pregando como ele gosta de pregar, em nome de Jesus, o Senhor usando a vida dele, meu Pai, para atingir a vida de outras pessoas, porque eu creio, meu Deus, que o Marzinho é canal de Deus nas nossas vidas, meu Pai. Não abençoa só as pessoas que estão assistindo, mas abençoa nós que estamos aqui junto com ele também, em nome de Jesus. Vem, Deus querido amado, em nome de Jesus, sobre a vida, a família do Robson, meu Pai, que morreu essa semana, meu Deus. Guarda, meu Pai, os familiares, conforta os familiares, meu Pai. Vem, Deus querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando conforto, meu Pai, dando refrigério, meu Pai, em nome de Jesus. Vem sobre os filhos, meu Pai, sobre a mãe, e sobre o pai, em nome de Jesus. Vem sobre a família do Robson, meu Pai, derramando, meu Pai, do teu refrigério, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que um dia nós possamos, eu possa, meu Pai, um dia, quando eu fechar os olhos aqui nessa terra e subir aos céus, meu Pai, ou se o Senhor Jesus Cristo voltar, eu ver o Robson novamente, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus amado, vem sobre as famílias, meu Pai, sobre os pais de família, vem sobre os líderes dessa nação, vem sobre os pastores, vem, Deus amado, sobre as pessoas que o Senhor derramou autoridade, meu Pai, em nome de Jesus, que saibam usar a autoridade da forma correta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique e exalta o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus e só o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, que possamos crescer, que possamos amadurecer como igreja, meu Pai, para fazer a diferença, meu Pai, porque o reino não para e o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Em nome de Jesus, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. É isso aí. Luquinhas, amo você. É você que está tendo um monte de coraçãozinho aí, né, cabeção? Ele mesmo. É isso aí. Tamo junto. O reino não para, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Deus abençoe. Antes de mais nada, deixa eu dar um recado aqui. Ó. Nós fizemos um vídeo, tá no YouTube. A Geração Let's Go tem um canal no YouTube. E aí o que acontece? É o testemunho de umas 15 pessoas falando como é que foi como Deus usou a Geração Let's Go para abençoar a vida dessas pessoas, seja mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de visão, seja da forma que for, seja na praça, seja dentro do templo, seja nas redes sociais, seja dando aula, seja da forma que for. Tem lá 15 pessoas. Se você quiser e puder entrar lá no nosso canal do YouTube, curte, segue e compartilha, amém? E o pessoal no Instagram, a gente não conseguiu colocar no Instagram, mas o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um testemunho por semana, de cada uma das pessoas que ministrou. Eu vou colocar lá, não sei se é IGVT, se é nos stories, não sei como é que vai ser. Mas a gente vai pegar e vai colocar, toda semana a gente vai colocar o vídeo, um testemunho dessas pessoas no nosso Instagram, amém? Deus abençoe, tamo junto, o reino não para, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Yes! Amém!